Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que você está assistindo. Meu nome é Thiago Nunes, né? Hoje somos aí do canal Onda Espírita. E hoje nós estamos aí dando continuidade aos estudos do livro Cartas de uma Morta, né? Do nosso querido amigo Chico Xavier, que para você que nos acompanha, obviamente já sabe disso, mas para você que está chegando hoje é importante mencionar que é um livro psicografado aí por ele e que traz os desafios da Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier, quando ela desencarnou, né? Então são os relatos dela, né, diante das dificuldades que ela teve e dificuldades e obviamente aprendizados, né, que ela teve aí no processo de desencarne que ela passou, tá bom? Então ela vai relatar nesse livro para nós desde o momento em que ela, desde os últimos momentos dela aqui na Terra, né, até o início e o decorrer dos processos de estudo e evolução que ela foi realizando aí no plano espiritual, né? É bastante importante, como sempre, acompanhar as lições anteriores, né? Nós temos aí uma sequência de estudos desse livro. São várias lições pequenininhas e que a gente acaba aí juntando em várias, né? A gente agrupa elas para que a gente consiga fazer um estudo aí cada vez mais harmonioso e aproveitar o tempo de todo mundo aí para a gente conseguir refletir um pouquinho dos ensinamentos da Maria. Legal? Bom, hoje nós vamos dar uma apertadinha aí no contexto, né? Vai ser bastante legal para a gente conseguir conversar um pouquinho, tá? Nós vamos hoje falar de 6 capítulos. Olha aí, 6 capítulos, hein? Nós vamos desde o capítulo 86 até o capítulo 91, tá? E por que isso, pessoal? Esses são capítulos que é uma história, é uma continuação muito próxima uma da outra, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais a respeito desses tópicos, porque a gente não perde a referência de um estudo para o outro, tá bom? Bom, para a gente começar a entender o capítulo 86, né, que se chama Para Despertar a Consciência Espiritual, né, a gente tem que voltar no finalzinho do capítulo 85, que foi um capítulo realizado pelo Carlos aí no vídeo que a gente liberou na sexta-feira. E no capítulo 85, a Maria fala que que dos estudos que eles fazem, né, existe a possibilidade, né, obviamente através da ajuda de mentores, amigos, de espíritos mais elevados do que eles, né, de espíritos interessados no desenvolvimento moral e no aprendizado. Isso é importante, tá, pessoal? Sempre a gente tem que lembrar isso, né? O mundo espiritual, né? O plano espiritual não perde tempo, né? Não joga energias aleatórias. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Então, sempre com o objetivo de aprender, se desenvolver e melhorar, os espíritos podem, como eu estava falando, com a ajuda desses mentores, voltar em determinados acontecimentos da humanidade, né, da história da humanidade, para aprender. Né? Olha que interessante. Imaginem vocês se a gente pudesse, por exemplo, com um toque de um dedo aqui, bom, voltar para a época preto e branco aqui, ó, né, onde a TV não tinha cor, para conseguir entender os costumes, né, as decisões, os acertos e os erros da humanidade naquela época e aprender com isso, né? Isso seria obviamente uma oportunidade incrível para nós seres humanos aqui, né? Não, lógico que quando a gente está na escola a gente aprende através dos nossos livros de história, né? Mas com certeza presenciar fatos, né? Deve ser muito mais complexo, muito mais duro, porque nem tudo são flores, né? Na verdade, a história é muito pelo contrário. A história da humanidade e principalmente a do nosso planeta, do nosso país, ela é um pouco complexa, mas certamente isso ia trazer bastante reflexão pra gente, né? Mas, né? Vamos parar de brincar, vamos voltar pro nosso colorido habitual aqui, né? Já que a gente conseguiu evoluir tanto até chegar nessa tecnologia, a gente tem que aproveitar dela. Bom, então, capítulo 86, a Maria está falando para nós o seguinte, né? Que eles se organizavam então para começar esse estudo, né? Em um ambiente onde se encontravam vários mentores espirituais, né?
operando como se fossem êmulos de Mesmer. Né? Essa foi o primeiro ponto que ela coloca bastante interessante, né? Em experiências magnéticas. Né? E aí, curioso, fui saber e fui tentar descobrir quem é Mesmer. Na verdade, Mesmer, pessoal, para que todo mundo tenha informação, ele foi um médico alemão que viveu no século XVIII e que se chama Frederick Mesmer. Né? Ele foi um dos primeiros estudiosos do magnetismo e ele desenvolveu uma teoria que se chama o magnetismo animal. Tá? E o que significa isso? A teoria dele diz que todo animal nesse contexto não é animal, cachorrinho, gatinho, mas todos os seres vivos, animais, né? Ou seja, incluindo nós, seres humanos, né? Que também somos animais. Ele diz o seguinte: todo animal é possuidor de uma energia magnética, né, invisível, e que essa energia pode ser transferida de um para o outro e que em alguns momentos, inclusive com propriedades curativas, né? O que me veio à cabeça, obviamente, para nós que somos da doutrina espírita, né? Nós temos os nossos passes, né? Os passes espirituais que têm o objetivo aí de equilibrar os nossos centros de força, né? Através de energias. Obviamente, nesse contexto, os médios são ferramentas do plano espiritual, né? Mas o objetivo é essa transmissão de energia magnética aí para os assistidos, né? Então, ela começa falando nisso, né? Que os médios estão ali nesse processo de preparação, né, trabalhando com essas energias magnéticas, né? E que os espíritos que têm vontade de aprender e de voltar podem se submeter a esse processo, né? Com a condição de que, na real, durante esse processo de retorno, né, ou seja, onde o pensamento do espírito vai até momentos específicos da história da humanidade, os espíritos não perdem a consciência, né? Eles continuam conscientes de si, né? Conservando, claro, todos os ensinamentos que eles vão capturando ali naquele contexto, né? E uma coisa bastante interessante que ela falou, né, que eu achei aqui, ela falou o seguinte: esses estudos não são diferentes, né? Que os estudos que ela participava não são estudos diferentes do que a gente tem aqui, né? E que nada mais nada menos representavam esforços, né, para que os espíritos ali naquele contexto conseguissem ter um despertar mais rápido da consciência espiritual deles, né? E toda a grandeza do seu próprio poder vibratório. Então, olha que interessante, né? É muito próximo com o que a gente está fazendo aqui, né? Claro que guardadas as devidas proporções e as devidas habilidades, né? Nos nossos trabalhos, nas nossas aulas, sejam elas para falar um pouco do conhecimento da doutrina espírita, ou para estudar ciência, ou para estudar o que você quiser estudar, né? A gente não tem tanto recurso tecnológico para conseguir voltar aí no passado e olhar com os próprios olhos a história, né? O que seria muito interessante, né? Beleza, isso era o capítulo 86, né? No capítulo 87, que se chama Investigações Espirituais, ela continua falando um pouquinho de como funciona esse processo, né? Então ela fala o seguinte, que os espíritos que têm esse interesse, como ela disse no capítulo anterior, né? Eles sabem que através da concentração, ou seja, do recolhimento individual, né, e de preces constantes, né, cada um particularmente pode fazer o regresso diante daquilo que quer estudar e quer investigar, né? Ela fala que e aí ela traz uma opinião muito dela aqui, ela relatando a experiência que ela teve, que eu achei muito interessante, né? Ela fala o seguinte, ó: a princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental, em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis, né? Olha que coisa interessante, né? Nada havia neles de abstrato ou imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais, né? Então, imagina você poder regressar nos pensamentos de forma que parece que você de fato está vivendo aquilo, né? Ela conseguia voltar
em fatos históricos, né, com o objetivo, obviamente, de aprender, como a gente sempre fala, né, o plano espiritual não desperdiça energia, né, mas que realmente ela conseguia ter aquela experiência, né, conseguia de fato ter vivenciar aqueles desafios, vivenciar aqueles fatos que ela estava tentando buscar, né. E aí ela até fala, né, até hoje não sei se os quadros que por mim lobrigados eram um retrospecto da minha alma, as suas próprias experiências passadas, ou se fui observadora de paisagens fotografadas para sempre nos raios de luz que nos circundavam em toda parte. Então, olha que coisa interessante, né? A percepção de realidade era tão grande, né, quando eles estavam fazendo esses estudos, de que ela não conseguia distinguir naquela ocasião, obviamente entendo eu que ela não conseguia distinguir porque ela estava dentro de um processo de desenvolvimento moral, né? Como ela relata aqui para nós em várias das outras lições passadas, né? Mas que ela não conseguia distinguir se era realidade ou se ela estava vendo fotos ou vendo quadro, né? Então, muito interessante, né? E aí a gente segue. Capítulo 88, né? Erros da história. E aqui começa a ficar bom, né? Então, o que ela fala? Que ela via, a primeira coisa que quando ela retornou, né, quando ela começou a fazer esse estudo de regressão, aí ela começou a voltar, ela começou a ter percepção de fatos que ocorreram na pátria, né, ou seja, no nosso Brasil, né, no nosso país. Ela fala que via ali naquele contexto o desenrolar de várias cenas, né, históricas da nossa história aqui, né, onde basicamente obviamente, né? Ela fala aqui, contemplei emocionada em razão de... Ela fala, ó, a minha visão, porém, foi ampliando-se, entendendo-se no espaço e no tempo com a relação à existência da pátria. Então, olha que interessante. Ela regrediu e começou a ver, basicamente, a história do Brasil. Começou a voltar para momentos importantes da história do nosso país. Né? E ela fala, contemplei emocionada em razão do fenômeno que se operava os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções, lutas, fatos políticos e sociais. Então, olha que coisa interessante. Já pensou nós, ao invés de estarmos lá sentados na escola, olhando o livro de história, não estou dizendo que não é importante, tá, pessoal? Estou fazendo uma comparação com as possibilidades, né? Você conseguir, de fato, voltar para os fatos que aconteceram para realmente ter a percepção exata do que aconteceu, né? E ela fala o seguinte, até ela fala um pouco disso aqui, ó. Vi o desenrolar de muitas cenas, onde se irradiam efeitos benéficos ou nefastos para todo o país. Obviamente, né? Como eu disse, ter essa possibilidade também traz um pouco de dificuldade, né? Porque a gente vai, em alguns momentos, enxergar e assistir os fatos nus e crus. Não tem o que fazer, né? Mas, obviamente, a gente assiste a realidade. E aí ela fala, ó, inclusive ela fala isso. Porém, a tudo assisti admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhada de seus erros descritivos, né? Então, o que ela diz aqui? Que ela realmente viu a realidade, né? Não teve nenhum tipo de manipulação para esconder ou para acrescentar fatos de acordo com o interesse das pessoas que estavam ali descrevendo aquela informação. Né? Então ela de fato teve a oportunidade de entender todas as decisões boas e ruins que foram tomadas historicamente, que trouxeram, como a gente já estudou em outros estudos, né, em outros livros, o efeito da ação e reação. Então, boas ações, boas decisões trazem bons resultados e más decisões trazem maus resultados. Né? E aí no capítulo 89 ela vem continuando. Né? O capítulo 89, o capítulo 88, ele se chama Os Erros da História. E aí ela fala o seguinte, né? Não, perdão, pessoal, o capítulo 89 se chama Famintos de Luz e Paz. Erros da História 88 que a gente acabou de fazer, tá? Então no capítulo 89, que se chama Famintos de Luz e Paz, ela relata coisas bastante interessantes e que valem muito a nossa reflexão. Né? Ela fala o seguinte, né? Que a maioria
né, diante daquele processo que ela estava vivendo ali de reflexão, né, de mudar, de entender tudo aquilo que aconteceu, que a maioria das personalidades que ela se deparava, né, ou seja, que ela enxergava, que ela via ali tomando umas determinadas decisões, não tinham auréolas, né, e muito pelo contrário, né, eram almas, né, sofredoras, fracassadas, né? Olha que coisa interessante. E que, na verdade, a gente fazia, na verdade, um patriotismo errôneo, ou seja, eles não eram, na verdade, grandes heróis, grandes celebridades, grandes salvadores, mas sim almas fracassadas em busca de um pouco de paz, né? Por isso o título, né? Famintos de luz e de paz. Né? Então vocês imaginam o quanto deve ter, tudo o que ocorreu no país, né? Se a gente parar para pensar aí, desde o processo da colonização, quando os portugueses chegaram no país e descobriram o Brasil com seus índios, né? Tudo aquilo que aconteceu, a quantidade de fatos importantes que ocorreram e, mais do que isso, né? Tudo aquilo que se perdeu dentro desse contexto, né? Tem até um livro bastante interessante, muito polêmico, né? Que fala de história, que se chama O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, né? Que conta a história baseada em dados e fatos, né? Alguns historiadores se juntaram para tentar contar a história do Brasil utilizando fatos e dados e fatos, né? E a história que se tem, né, que se observa, é algo um pouco diferente da história que a gente tem nos nossos livros de história, né? A história foi um pouco mais dura do que a gente aprende na escola, né? E obviamente, né, sempre deixo a dica, se vocês tiverem curiosidade, mergulhem um pouco mais a fundo nessa questão da história do país, é muito interessante, muito importante para a gente conhecer a história de fato das pessoas que colonizaram a terra na qual a gente vive, né, que presidiram esse lugar antes de nós, né, e a gente observar e poder aprender com os erros e acertos dessas pessoas do passado, né. E aí ela fala o seguinte, né, o que mais me comoveu nos quadros animados que eu via na existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil, né? E aí a gente começa a falar de um processo no qual, no meu entendimento, é um dos piores que já aconteceu na nossa terra, né? Que se chama escravidão, onde nós, seres humanos, escravizávamos outros seres humanos porque achávamos que eles eram inferiores a nós. Por que motivo? Não sei, né? Obviamente, na época, o que determinava isso era a cor da pele, que nada mais é hoje do que cor da pele, né? Todos os seres humanos são absolutamente iguais, capazes, né? Nascem na mesma condição e morrem na mesma condição, né? Mas em algum momento no passado, e isso não é tão longe assim, pessoal. Isso é importante de lembrar, né? A gente sempre tem que estar muito atento a essas questões relacionadas à escravidão, mas nós achávamos que os seres humanos brancos e com algum tipo de poder, algum tipo de recurso financeiro ou político ou intelectual tinha autoridade sobre outros seres humanos só porque a cor da pele é diferente, né? O que é um absurdo gigantesco, né? A gente já estudou em vários aspectos aí da história e a gente vê cada vez mais que isso é um dos maiores erros que já se cometeu aqui no nosso país, né? E que nós temos a obrigação de conhecer, entender, para que dessa forma a gente impeça que qualquer outra atitude, qualquer coisa parecida com isso no futuro não aconteça, né? Mas ela fala o seguinte, né? E nesse momento, né, os senhores, ou seja, isso que eu acabei de falar, né, aqueles que se achavam superiores, né, de uma forma muito desalmada, né, desumana, agressiva e cruel, tratavam outros seres humanos como, não dá nem para falar que eram animais, né, porque nenhum ser vivo deveria ser tratado nessas condições, né.
nas condições que os escravos eram tratados, né? Mas aí ela fala também o seguinte, né? Que ela também, analisando um pouco mais profundamente, e aí começam as reflexões interessantes, né? Além das várias que nós já fizemos aqui nos 3 primeiros capítulos, né? Nos 2 primeiros capítulos, ela acaba falando o seguinte, que mergulhando mais profundamente, ela também consegue perceber que as vítimas naquele contexto, né, vítimas do infortúnio, ou seja, os escravos que estavam ali passando por aquele processo desafiador, também eram antigos verdugos e dominadores da humanidade antiga. Eita, aí complica um pouco a história, né? Você para pra pensar, poxa, e vem sempre aquela reflexão importante, né? Mas Deus é tão injusto assim que permite que o seu filho, né? Ou seja, nós somos todos irmãos, que uns escravizem os outros, né? Obviamente que não, né? Isso não faz parte das leis de Deus, né? Isso são vieses da humanidade, né? Dos seres humanos que de alguma forma, por terem um pouco mais de poder ou um pouco mais de conhecimento no contexto, né? Acabaram, ao invés de usar isso em melhoria, com o objetivo de melhorar, com o objetivo de desenvolver a sociedade na qual ele estava inserido, muito pelo contrário, ele usou isso com o objetivo de crescer a si mesmo, né? De uma forma totalmente egoísta, de se autopromover, de se autodesenvolver, de adquirir, de cada vez mais juntar recursos, né? E conseguir mais poder naquela sociedade que ele estava vivendo. Mas que as pessoas, ou seja, os escravos que estavam passando por aquela dificuldade naquele momento, em outras vidas, né, e por isso eu trago sempre essa reflexão de que Deus não é injusto, né, foram verdugos e dominadores da humanidade, né? E aí, né, vem aquela questão do Evangelho, né? O Evangelho tem uma passagem que se chama, né, ela trata do escândalo, em que está escrito lá, né? O escândalo ele é necessário, né? Mas ai daquele que causar o escândalo. Ou seja, o plano espiritual aproveita desses vieses da humanidade, né? Que infelizmente acontecem, mas a gente sabe que acontecem porque nós estamos aí no mundo de provas e expiações. Eles utilizam desses vieses, desses erros que acontecem, como também oportunidade para corrigir outros espíritos que cometeram erros similares em outras vidas, né? No caso, os escravos, né? Mas que essas pessoas que iniciaram essa ideia, né, iniciaram esse processo da escravatura, também vão ter que pagar isso de alguma forma na outra vida. Lembrando também, em outras vidas, né? Lembrando que a gente tem sempre a relação da ação e reação, né? É absolutamente impossível, e a gente vai falar isso um pouco mais detalhado no próximo capítulo, que é o capítulo 90, que eu já vou emendar direto. Ele se chama os Despostas à Procura da Redenção Moral. Então olha que interessante. A Maria termina o capítulo anterior, como eu falei para vocês, falando que, mergulhando mais profundamente, ela conseguia perceber que, independente daquele processo totalmente errado que estava acontecendo na escravidão, os escravos que estavam ali naquele contexto eram espíritos que em outras vidas acabaram fazendo a mesma coisa com seus irmãos, com outros seres humanos, né? E aí ela vem relatando no capítulo 90. Poderosos e depostos romanos, inquisidores da igreja, algozes da coletividade, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravos, devastando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura da sua redenção moral, né? Então, olha que coisa interessante, né? Por mais que a escravidão tenha sido, vamos dizer assim, um capítulo horrível da história, né, brasileira, e que a gente nunca pode deixar isso acontecer novamente, muitos dos espíritos que se encarnaram escravos passaram por esse processo com o objetivo de se autopurificar, né, com o objetivo de autopurificar no sentido de corrigir processos similares
que eles realizaram em outras vidas, né? Aqui ela fala de romanos, né? A gente sabe que a história de Roma ela é cheia de mortes, de processos, inclusive de escravidão, né? De traições, de destruição. Ela fala dos processos da Santa Inquisição, onde algumas pessoas especificamente matavam em nome da igreja, né? E ela chama de algozes da coletividade, ou seja, todas as milhares ou milhões de pessoas que de antes de Jesus vinham aí maltratando e conseguindo poder através da força, através da violência, através da agressividade, estavam ali encarnados em forma, né, na vida atual, como escravos e passando por desafios nos quais possivelmente ele fez milhares de outras pessoas passarem também, tá? Isso é bastante importante, né, pessoal? A gente sempre fala isso e por favor, não olhem pelo lado pejorativo achando que a escravidão foi um método de purificação legal, nossa, não, mas a escravidão aconteceu porque ela tinha que acontecer para corrigir pessoas do passado. Não, não é isso que a gente está falando. A escravidão não é legal, não foi bom, é uma história horrível, né? Da sociedade brasileira e que aconteceu muito aqui no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? E que nesse contexto a gente não pode dizer que é um país quer dizer, que é um país não, que é uma ação que tem algum tipo de benevolência, né? O que eu estou dizendo é que o escândalo ele é necessário para conseguir existir a evolução moral e que o plano espiritual, apesar diante de toda essa dificuldade, dessa erroneidade, né, humana, acaba aproveitando também dessas oportunidades para expor pessoas, espíritos que cometeram ações similares em outras vidas e que para que eles possam sentir e de alguma forma se purificar. Legal? E aí a gente vai pro capítulo 91, né? Que se chama Momentos Iniciais da Colonização do Brasil, né? E que a Maria diz o seguinte, né? Que ela continua dentro desse processo, né? Então ela vai basicamente regredindo gradualmente, né? E que ela consegue ela diz o seguinte, né? Minha visão estendia-se mais e mais e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, suas maneiras especialíssimas de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais, né? Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram os magotes, os imigrantes para a criação de surtos civilizadores de outras terras. E para mim, portanto, um mundo novo de sensações, poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa, né? Então, essa é a mensagem da Maria, né? Então, imaginem aí vocês o quão intenso deve ser e, ao mesmo tempo, desafiador, regredir, ou seja, ter a oportunidade de ver a história como ela é, de fato, né? Vivenciando, obviamente, momentos trágicos, né, da história da humanidade. Aqui no contexto ela está falando bastante do Brasil, e ao mesmo tempo ver momentos gloriosos, né, onde se acertaram e houve muito mais coisas positivas do que negativa do ponto de vista do desenvolvimento, vamos dizer assim, do desenvolvimento social, né, de todas as pessoas que faziam parte desse país, né? Então, essa era a mensagem da Maria de hoje para nós, muito interessante, muita reflexão. E a gente encerra então, né, aqui em preto e branco para eu homenagear essa oportunidade, né, esse relato tão interessante, né? Voltamos aqui para o preto e branco para que fique aí todas essas reflexões tão interessantes, né? Obviamente, pessoal, muito importante, leiam as lições, né? Comentem, né? Deem um joinha aí, né? Deem um like se vocês gostaram do vídeo.
Deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos. E nos acompanhem aí, né? Todas as terças e sextas nós temos vídeos novos no canal, do Cartas de uma Morta. Dentro do canal Onda Espírita tem também muitos outros conteúdos, como aulas, músicas. Aos sábados nós temos um estudo ao vivo. Atualmente a gente está estudando o livro Transição Planetária. Então, muito interessante, né? Muito obrigado mais uma vez, que Deus acompanhe a todos vocês, nos acompanhem, que esse estudo possa ter servido de reflexão para que a gente possa gradualmente ser um pouquinho melhor do que a gente era ontem, certo? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo. Tchau, tchau.